Quero chamar aqui na mesa o professor Enilson Cunha Pontes, que vai falar agora sobre responsabilidade tributária, dos administradores, enfim. O Elenilson, todos nós conhecemos, ele é doutor em Direito pela USP, livre docente pela USP, tributarista, parecerista, autor de diversos livros, foi vice-governador do estado do Pará e autor de vários livros, nosso amigo aqui, fundador, um dos fundadores aqui da PET, está com a gente desde o começo. Professor Elenilson, tem a palavra. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao professor Marcelo pelo convite, por mais uma vez estar aqui na PET, grandes amigos, tributaristas, estudiosos do direito tributário, operadores do direito tributário, ao lado de profissionais de alto gabarito como o professor Edson Carlos Fernandes, que me antecedeu com uma brilhante exposição, o professor Edmar, doutor Matheus, que daqui a pouco vai fazer a sua fala também. O tema sobre o qual tratarei é a responsabilidade tributária dos administradores. Mas antes de entrar especificamente sobre o tema, eu gostaria de fazer uma nota, sobre o momento que vive o direito tributário brasileiro. E refletindo sobre esse assunto, eu observo que nós vivemos um paradoxo da legalidade. O direito tributário brasileiro é jovem, um direito que tem um pouco mais de 60, 70 anos, e ele, durante muito tempo, pugnou pela legalidade, necessidade de termos leis disciplinando a relação jurídica tributária. Depois, pugnou pela constitucionalidade, necessidade de ter regras constitucionais regulando a relação jurídica tributária. E um pouco na linha das transformações que o próprio Estado de Direito viveu no século XVIII, XIX e XX. O Estado de Direito nasceu primeiro para impor limite legal à atuação do soberano, do imperador, do rei. Então o rei poderia fazer as coisas que a lei lhe permitisse, lhe autorizasse, não vedasse. Esse foi o primeiro momento da legalidade. O segundo momento foi a legalidade liberal. A lei não é só para limitar o poder de quem tem poder. A lei também, e sobretudo, é para proteger o indivíduo contra o uso abusivo do poder. E assim nós entramos no século XX, e essas limitações ao exercício do poder foram, em grande parte, em sistemas constitucionais como o nosso, constitucionalizadas, ou seja, as limitações, nós temos até um capítulo da nossa Constituição, denominado Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. E isso, durante muito tempo, deu uma falsa, a meu ver, sensação de que nós todos estaríamos protegidos pelo direito positivo, porque nós estaríamos protegidos pela Constituição. E o que nós observamos, sobretudo no Brasil, nos últimos 20, 30 anos, 20 anos, para ser mais claro, é um progressivo processo de fortalecimento do Estado na relação tributária. Se nós fizermos uma pesquisa, ainda que superficial, das grandes transformações, das grandes emendas constitucionais que a Constituição 88 sofreu, praticamente todas em matéria tributária foi para aumentar prerrogativas do poder tributante e diminuir espaços de liberdade dos contribuintes, da cidadania, das pessoas. E esse processo progressivo é que eu chamo de paradoxo da legalidade. A lei que foi pensada, lei em sentido lato, evidentemente, direito positivo, que foi pensado para proteger e para limitar, hoje é o mesmo direito que agride e que invade espaços de liberdade importantes do contribuinte, do cidadão. Então essa é uma reflexão que eu acho oportuna, porque essa é uma reflexão que cabe nesse assunto.
responsabilidade de administradores, que deveria ser uma coisa absolutamente extraordinária, absolutamente esporádica, subsidiária, para ser usada em situações absolutamente, vamos dizer, anômalas, né? Ela está virando uma regra na relação fisco-contribuinte no Brasil. Há, inclusive, decisões e pronunciamentos de alguns juízes estabelecendo responsabilidade tributária de administradores de grupos econômicos, coisa que o direito tributário brasileiro nunca contemplou, mas que a magistratura, por vezes, já começa a aceitar. Quer dizer, sócios de empresas que não têm dívidas, mas que são empresas que têm relações societárias com outras empresas que têm dívida, e, portanto, esses sócios de empresas que não têm dívidas sendo responsabilizados por débitos de outras empresas. Isso sem nenhuma regra jurídica objetiva contemplando isso. E por que eu digo isso? Porque eu acho que isso merece uma reflexão mais profunda nossa, operador do direito tributário, porque talvez seja a hora de nós compreendermos e voltarmos um pouco a discutir questões mais abstratas, levarmos ao Poder Judiciário questões mais abstratas, princípios como da economicidade, da praticabilidade, da razoabilidade, da racionalidade da tributação, que muitas vezes são absolutamente desconsiderados por regras, e aqui eu não quero nem fazer uma abordagem formal, se é lei, ou se é instituto normativo, se é decreto, ou se é Constituição. Apenas uma nota no sentido de que o positivismo já não nos protege. A legalidade, que foi colocada e pensada durante 2 séculos para proteger o indivíduo do poder do Estado, já não protege. A legalidade hoje é a que agride. Então, numa sociedade pluralista, uma sociedade onde o princípio da representatividade está absolutamente diluído, para não dizer destruído, né? Onde os parlamentos, que eram as casas de proteção da sociedade, já não representam a sociedade, onde os governantes, que tinham a legitimidade como uma coisa importante para o exercício do poder, já não têm legitimidade material, apenas formal, onde os mandatos são prazos para exercícios temporários de uma parcela de poder que muitas vezes é apenas fictício, porque a representatividade popular não se manifesta mais como se manifestava no século XIX, no século XVIII, nos parlamentos, que eram, como eu disse, as casas de proteção dos indivíduos contra o poder. É preciso uma reflexão mais profunda sobre o papel da relação tributária, da relação jurídica tributária nesse novo Estado constitucional. No Estado constitucional que um autor italiano que eu gosto muito, que é o Zagrebius, que chama de Estado dúctil, ou seja, é um Estado que ele é acomodador de situações difíceis, de conflitos interindividuais, conflitos coletivos que não tem solução simples a não ser diante de um amadurecimento de certos conceitos mais abstratos. Eu confesso que durante a minha vida de operador de direito tributário, em poucos momentos eu vi uma avalanche de agressões individuais, como nós estamos vivendo no Brasil há pouco tempo. A inoperância da máquina administrativa de criar um sistema tributário razoável, racional, justo, é evidente, e em função disso se aumentam as prerrogativas do crédito tributário. Se nós observarmos nos últimos anos, sigilo fiscal, sigilo bancário, arrolamento administrativo, medida cautelar fiscal, agora penhora administrativa sem oitiva do Poder Judiciário, e tudo isso sendo veiculado pela lei que deveria nos proteger. E o judiciário sem conseguir dar as respostas, talvez por ineficiência nossa de que pensamos o direito tributário, para esses grandes temas. Respostas rápidas que protejam a cidadania contra esse avalanche do poder sobre as liberdades. Então, eu deixo essa reflexão inicial para que todos nós possamos pensar um pouco. Até onde a legalidade nos protege ainda? Até onde a Constituição nos protege ainda? Pelo menos a partir da leitura que nós fazemos e aprendemos a fazer da Constituição.
de textos objetivos específicos da Constituição? Será que não é hora de nós criarmos uma outra ciência do direito, uma outra dogmática tributária, que se apoie menos em regras específicas e objetivas e mais em princípios que sejam veiculados a partir de um princípio objetivo? O Estado existe para servir o indivíduo e não para se servir do indivíduo. O Estado não tem discricionariedade para fixar tudo o que pretende em matéria de legislação tributária. Então, este é um princípio objetivo, que nós deveríamos colocar como pressuposto hermenêutico de qualquer processo de aproximação de tema tributário. O Estado não é livre para estabelecer regras em matéria tributária, nem regras estabelecidas na forma da Constituição. Há princípios que são superiores à liberdade do Estado, princípios que nascem da própria raiz do poder estatal, que é um poder que nasceu e nasceu com uma função objetiva e única, que é permitir a vida em coletividade e proteger o indivíduo contra o exercício arbitrário do poder. Eu acho que este princípio objetivo ele deve estar na nossa frente em toda e qualquer hermenêutica de tema tributário, porque nós estamos perdendo os referenciais. Nós nos deparamos com decisões, muitas vezes, do STJ, de alguns tribunais, e nós não conseguimos compreender. Nós não conseguimos compreender o que está vindo dos tribunais, talvez porque nós não estejamos sintonizados adequadamente com o que está acontecendo no direito tributário. E aí a gente não compreende. Como um ministro pode dizer, por exemplo, que uma pessoa que depositou o tributo não tem direito ao refis, às reduções do refis. E o que não depositou não tem direito às reduções do refis. São coisas que nós não conseguimos compreender. Né? O sujeito deposita e confia no Estado e vem o benefício fiscal, ele não tem direito porque ele depositou. E o outro que não confiou no Estado tem direito à redução do refis. Quer dizer, são coisas que nós, não estamos conseguindo entender, porque talvez nós não estejamos na mesma sintonia do que está acontecendo. E o judiciário, os ministros, os desembargadores, eles não estão fora do direito da dogmática, eles estão dentro da dogmática. Eles estão lendo nossos textos, estão assistindo nossas palestras, estão trabalhando conosco no direito tributário. Se nós trabalharmos no princípio da legalidade com essa visão, eles vão também trabalhar no princípio da legalidade da visão. Basta a lei dizer que quem depositou não tem direito, porque ele vai dizer que não tem direito. Se nós não tivermos outra ferramenta dogmática para tratar do assunto, ele vai ficar na frequência que nós estabelecemos, que é a frequência da legalidade. E por que eu disse tudo isso? Porque o tema da responsabilidade do administrador, muitas vezes, ele é olhado sob a perspectiva do CTN, a perspectiva da legalidade. Né? Se vocês abrirem todos os manuais de direito tributário, e eu abri vários, né, todos eles começam lá nos artigos do CTN, né, analisando como é que o CTN vê a questão da responsabilidade de terceiros, como os administradores, que não são os contribuintes, portanto, são terceiros alheios à relação jurídica obrigacional, são sujeitos que não praticaram o fato gerador, em princípio, pelo menos, sujeitos que têm uma função de representação de um terceiro, que é a pessoa jurídica, né, que, em princípio, tem existência jurídica separada da figura dos sócios, dos administradores, e a análise da doutrina sempre no sentido de que é o CTN que regula. De fato, é o CTN que regula. A Constituição tem uma referência à questão da responsabilidade quando trata da obrigação tributária e remete a obrigação tributária ao CTN. E a primeira pergunta que me coloco é: que obrigação tributária é essa que a Constituição se refere? Quando trata no artigo 146 e diz, olha, compete a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, etc. Que obrigação é essa? O que é obrigação? Obrigação é um conceito jurídico milenar, né, que se apoia num princípio básico, que é o princípio da vontade. Qualquer manual de direito civil vai dizer isso.
Obrigação, portanto, é um conceito que tem um elemento essencial, que é vontade. Bem, se a vontade é um elemento essencial da obrigação, e nós sabemos que no direito tributário não existe vontade. O direito tributário não trabalha com a figura da vontade, em princípio, pelo menos como disciplina da obrigação. De novo, se for usar qualquer manual de direito tributário, nós vamos ver a lição de que a obrigação tributária nasce independentemente da vontade. Ela nasce, diz o Código Tributário Nacional, quando acontece um fato gerador, né? Que é o fato descrito na lei como necessário e suficiente para a ocorrência da, entre aspas, obrigação tributária. Ou seja, um vínculo jurídico que contempla um dever de alguém entregar algo ao sujeito ativo, que é o Estado. Então, eu faço uma primeira observação. Na minha avaliação, quando a Constituição trata de obrigação, e ela remete ao CTN, se nós formos ser rigorosos do ponto de vista dogmático, isso sequer é obrigação. Eu prefiro ler ali um dever jurídico. Um dever jurídico por quê? Porque eu não posso chamar de obrigação algo que não tem o elemento essencial da obrigação, que é a vontade. Se algo não tem o elemento essencial, se A não tem o elemento essencial de B, eu não posso dizer que A é igual a B. Não, porque não tem o elemento essencial de B. Se a relação jurídica tributária não tem o elemento vontade, como é que eu posso chamar ela de obrigação? Então, o direito constitucional brasileiro chama de obrigação o que na realidade é um dever. É um dever jurídico de pagar tributos ao Estado. A expressão obrigação é utilizada, na minha avaliação, apenas do ponto de vista formal, para sinalizar que ali existe um vínculo bilateral entre o sujeito ativo, o sujeito passivo, e uma prestação que é, em princípio, na obrigação principal, o dever de pagar imposto, pagar tributo, melhor dizendo, ao sujeito ativo. Então, se nós estamos diante de um dever jurídico, e isso aqui também é algo que é um princípio que todos reconhecem, esse é um dever jurídico que nasce de maneira absoluta na Constituição. Ele deve estar ao lado de todos os deveres jurídicos que a Constituição impõe aos cidadãos. E as contrapartidas, né, de direitos que o cidadão tem perante o Estado. Isso impõe ao titular desse direito de exigir, que é o Estado, obrigações de caráter constitucional que não derivam do CTN, mas que derivam da Constituição. Não apenas das regras objetivas expressas, mas, sobretudo, das implícitas, do conjunto de princípios e razões fundantes do próprio poder tributário. E eu estou sempre apelando a esses princípios e razões fundantes, porque, na meu juízo, é aí que está a grande barreira que a cidadania tem contra o exercício abusivo do poder. E não em uma regra específica da Constituição. As regras implícitas e os princípios implícitos, eles protegem muito mais do que os expressos. Porque os expressos, eles são alterados. Os expressos estão ao sabor das maiorias parlamentares, ao sabor de quem titulariza o poder em determinada situação histórica. E os princípios implícitos, Matheus, eles estão lá. E vão ficar lá, escritos ou não escritos. Então, em tema de responsabilidade, em tema de obrigação tributária, a primeira nota que eu faço é que, na realidade, não estamos falando de uma obrigação no sentido clássico da palavra. A rigor, a expressão obrigação no nosso direito positivo, do ponto de vista tributário, ela é apenas uma referência a uma estrutura formal que o direito tributário se apropriou para explicar o vínculo obrigacional. Se nós formos aos primeiros escritos sobre tributação, lá, os alemães do século XIX, início do século XIX, Otto Mayer, por exemplo, você vai ver que o dever tributário, ele é um capítulo do dever administrativo. Então, o cidadão tem o dever de pagar imposto, taxa, etc., assim como ele tem o dever de se comportar, de não jogar lixo na rua,
de cuidar para não fazer barulho no espaço público, etc. Ou seja, o dever tributário é uma parcela do dever de cidadania com o poder público. A ideia de colocar a obrigação como alguma estrutura formal que vincula o contribuinte ao Estado é uma coisa recente, é uma coisa do início do século XX, os escritos, principalmente dos italianos, que trazem para o direito tributário a estrutura formal da obrigação, para explicar esse vínculo. Mas se formos aos alemães, até hoje não tratam a ideia de obrigação tributária como nós tratamos. Para ele, a obrigação tributária, na realidade, é um dever tributário que nós temos perante o Estado e que, portanto, submete ao conjunto de limitações que o Estado tem na imposição de deveres tributários. E eu estou rechaçando esse empréstimo da obrigação o tempo inteiro, porque o empréstimo da obrigação ele está aprisionando o direito tributário. Quer dizer, quando a gente vai discutir regras de responsabilidade, por exemplo, nós vamos lá para o CTN discutir onde há interesse comum, para verificar se há possibilidade de solidariedade tributária. Veja bem, a Constituição é que estabelece os destinatários dos tributos. Não pode o legislador, em momento algum, nem autorizado pelo CTN, criar situações de transferência de responsabilidade tributária quando não há um fato exógeno na relação tributária. Uma ilicitude, por exemplo, ou um ato de culpa, por exemplo, do terceiro. O legislador não é livre para desconsiderar a existência da pessoa jurídica. E o Supremo Tribunal Federal já disse isso, eu vou citar daqui a pouco, né, em modo plenário, e por unanimidade. Que o legislador não é livre para estabelecer regras de responsabilidade tributária. Por quê? Porque ele tem um princípio constitucional, e não apenas o CTN. Ele tem um princípio constitucional que é o princípio da livre iniciativa, do qual deriva a pessoalidade da pessoa jurídica. Portanto, a pessoa jurídica não pode ser simplesmente desconsiderada porque ela é uma concretização do princípio da livre iniciativa, que está lá na Constituição Federal. Veja, onde foi a ministra Ellen Grace? A ministra Ellen Grace foi no princípio da livre iniciativa, tirar do princípio da livre iniciativa um limite objetivo à liberdade que o CTN, de certa forma, dá ao legislador para criar regras de responsabilidade tributária. A ministra Ellen Grace, relatora deste caso, foi ao princípio da livre iniciativa, que está lá na Constituição, para dizer que o legislador não é livre para criar regras de responsabilidade tributária, porque ele tem regras e princípios constitucionais, que sequer o CTN poderia abdicar. Então, veja, este é um pequeno exemplo de que a obrigação tributária ela não tem, primeiro, a natureza do direito civil. E nós temos que olhar para ela como uma estrutura apenas formal, porque está no nosso direito positivo, mas tributário, mas apenas do ponto de vista formal. O que nós temos na relação jurídica tributária é, sim, um dever jurídico tributário imposto pela ordem constitucional, fundado no poder tributário que a Constituição estabelece e atribui ao Estado brasileiro. Ao lado disso, um conjunto de regras e princípios escritos e não escritos que limitam este mesmo poder. Então, eu queria deixar registrado essa premissa, porque as abordagens que nós fazemos no CTN devem ter sempre em mente isso. E o direito tributário brasileiro tem uma característica, e aqui eu estou falando do direito positivo tributário brasileiro, que é a exaustividade da descrição dos impostos, é a definição constitucional de espécies tributárias, que nenhum lugar do mundo tem, dizer na Constituição o que é taxa, definir na Constituição o que é taxa, não é? Definir na Constituição quais são os impostos, estabelecer limitações objetivas de base de cálculo para taxas. Ou seja, de certa forma, a Constituição ela já indica aquilo que o professor Geraldo Tariba chamava do destinatário constitucional tributário. De certa forma, estão indicados na Constituição. De certa forma, quem deve pagar imposto de renda está indicado na Constituição. Taxas, etc. Seja diretamente, seja indiretamente, quando trata de contribuições, por exemplo, onde a definição é dada pela finalidade
da imposição tributária. Então, a sujeição passiva tributária, portanto, ela não nasce do CTN. Não nasce do CTN, ela nasce da Constituição, ao lado do conjunto de regras e princípios que a Constituição estabelece. Portanto, a leitura dos artigos da responsabilidade tributária do CTN é uma leitura que deve estar sempre iluminada pela visão do que é esse dever tributário a partir do que a Constituição estabelece. Então, regras de responsabilidade que estão no CTN, a própria definição de obrigação tributária principal e acessória, que estão lá no Código Tributário a partir do artigo 121, elas têm que ter em mente que aquilo são, na realidade, manifestações positivas, de direito positivo, de uma relação que é estabelecida pela Constituição e não pelo Código Tributário Nacional. Que onde se afastar da Constituição deve ser desconsiderado. Sob pena, volto a dizer, de a gente aceitar passivamente, de forma resignada, a armadilha da legalidade. Então basta colocar no CTN, basta colocar as coisas no CTN para que as coisas aconteçam, ou nós temos regras superiores, escritas e não escritas, que protegem o indivíduo contra o exercício abusivo do poder, inclusive do poder de legislar, que poucas vezes é considerado no Brasil. Nós temos uma tradição de considerar o exercício abusivo do poder no ato concreto, no agente fiscal, na autoridade mais baixa do escalão de poder burocrático. Mas poucas vezes a gente manifesta em resignação contra o exercício do poder de legislar. O poder de legislar dos nossos representantes. Será que os nossos representantes estão legislando em favor da cidadania, quando estabelecem, por exemplo, penhora administrativa de bens, sem oitiva do Poder Judiciário, a partir de um ato administrativo? Quando a gente sabe como são feitas as inscrições de dívida ativa e lavrados os lançamentos no Brasil, onde não há nenhum critério de responsabilização pelas ilegalidades do Estado brasileiro ainda no Brasil, nós não temos critério para isso. Então, a sujeição passiva tributária, estabelecida no CTN, é uma sujeição passiva que tem que ser olhada com muita cautela, porque ela não pode aprisionar o intérprete do direito tributário. Se nós formos ao CTN, e nós não podemos fugir, porque ele tem regras sobre responsabilidade tributária, e eu vou ficar apenas na responsabilidade tributária de terceiros, o artigo 128 do Código diz que a lei, e aí volto a dizer, a lei começa a ser o padrão de referência pelo CTN. Né? De que a lei pode atribuir a responsabilidade tributária, excluindo de contribuinte. A lei pode excluir a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo essa responsabilidade a outro em caráter supletivo. Ou seja, o CTN já começa a abrir aquilo que a Constituição fechou. Bem, se nós temos um destinatário constitucional tributário, dos conjuntos de impostos e taxas, etc., como pode o CTN dizer que outro vai ser um sujeito deste dever tributário que não aquele que a Constituição desejou? Que não aquele que manifestou a capacidade contributiva? O CTN começa a ampliar e dizer, olha, a lei poderá, né, criar outros, atribuir essa responsabilidade tributária a outros, seja em caráter supletivo, seja em caráter solidário. Então aqui já vem uma primeira observação. A meu juízo, esta regra deve ter uma leitura absolutamente excepcional, sob pena de eu desmoronar tudo que a Constituição construiu, no sentido de que ela estabelece indicadores de quem devam ser os sujeitos passivos das espécies tributárias. Bem, se o legislador complementar, o CTN, autoriza que a lei, uma medida provisória, por exemplo, que tem estatura normativa de lei ordinária, pode alterar o destinatário constitucional tributário, tudo aquilo na Constituição colocou. É tábula rasa, porque não serve para nada. Eu só posso interpretar esse dispositivo e esta abertura dada pelo CPN
como algo absolutamente excepcional e extraordinário. Sempre a partir do princípio de que a responsabilidade tributária é de quem manifesta a capacidade contributiva eleita constitucionalmente como aquela que o legislador constitucional desejou captar. Eu não posso admitir que o CTN possa jogar para um terceiro, a seu critério, essa responsabilidade. Se eu disser que isso pode fazer, eu estou desfazendo tudo aquilo que a Constituição fez. Isso, de certa forma, né, volto a dizer, foi confirmado esse entendimento de que essa liberdade, entre aspas, não existe pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento a que eu me referi há pouco, que é o RE 562276. RE, Recurso Extraordinário 562276 do Paraná, relatado pela ministra Ellen Grace, pelo Tribunal Pleno e com repercussão geral. Vejam, com repercussão geral. Ou seja, com eficácia para todos os processos que têm objeto similar. E por unanimidade. O Supremo disse que o legislador ordinário não pode estabelecer a seu critério regra de responsabilidade. Primeiro, sem atender os critérios mínimos do CTN. E segundo, sem ofender o princípio da livre iniciativa. Disse o Supremo, o terceiro só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a administração tributária, estabelecidos, ainda que a contrário senso, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação do inadimplemento pelo contribuinte. Ou seja, é a falha do terceiro no cumprimento de um dever que gera, ou que pode gerar, a responsabilização desse terceiro numa relação jurídica que ele não é a pessoa que manifestou a capacidade contributiva. Então, é o ato dele que gera, ou que pode gerar, a responsabilização derivada, ou a transferência de responsabilidade, seja em caráter exclusivo, seja em caráter solidário. O artigo 135 do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam, outra regra limitadora, na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Ou seja, não é todo e qualquer sócio que pode ser responsabilizado. Não raro há situações onde um simples sócio é responsabilizado por débito da empresa sem nunca ter participado da administração da gerência da empresa. E o Supremo está dizendo, só o terceiro que é sócio ser responsabilizado. E vai mais além o Supremo. E tão somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Conclui a ministra Ellen Grace. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado. O que resguarda a pessoalidade entre o ilícito, má gestão ou representação, e a consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal impõe limites objetivos. Só o sócio, só aquele que tem poder de gestão, aliás, só o sócio que tem poder de gestão, e só o sócio que tenha praticado atos com inicitude que podem ser colocados na possibilidade de serem responsabilizados. Então, aqui, um break para estabelecer um corte. Né? Quer dizer, todas aquelas regras que o CTN coloca na solidariedade, no 128, no 124, no 134, no 135, atribuindo sempre à lei a possibilidade de criar responsabilidade, devem ser lidas, interpretadas, com essa observação que o Supremo Tribunal Federal fez. Ou seja, não existe a liberdade do legislador ordinário
O legislador ordinário não tem a liberdade que ele presume que tenha. O CTN não dá esta liberdade ao legislador para criar essas hipóteses. Essa liberdade ela é tangenciada por uma limitação constitucional objetiva primeiro. E eu colocaria outros. Princípios da praticabilidade, princípio da pessoalidade, princípio da individualização da pena, quando for o caso de pena, como a pena pode passar da figura do responsável. Como alguém pode ser penalizado se o benefício, por exemplo, não foi por uma atitude, se o benefício da sua ação não foi em relação a ele, mas foi em relação a terceiros, enfim. Outros princípios que devem iluminar a interpretação da aplicação dessa responsabilidade, que, a meu ver, tem que ser subsidiária e absolutamente extraordinária. Vou ficar apenas em dois dispositivos, para não cansá-los, o 134 e o 135 do CTN, que tratam da figura da responsabilidade dos terceiros, e aqui incluindo possivelmente os administradores. Qual é a leitura que eu faço do artigo 134? Segundo o artigo 134 do CTN, nos casos de impossibilidade e exigência de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Os pais, pelos tributos devidos pelos filhos menores, os tutores e curadores, os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes, o inventariante, o síndico e comissário, os tabeliães, escrivães, os sócios, no caso de liquidação de pessoas. Então, o que deriva, qual é a leitura que eu faço desse artigo 134? Primeiro que ele estabelece, ainda na linha que o Supremo estabeleceu, o caráter subjetivo da responsabilidade jurídica desse terceiro. Ou seja, o terceiro não é responsável pelo débito do contribuinte apenas porque o legislador quis ou colocou. O terceiro deve ser responsabilizado a partir de um ato que possa ser subjetivamente imputado a ele. E o próprio artigo diz, nos atos e omissões em que intervierem. Ou seja, a responsabilidade do terceiro não é geral, é apenas específica aos atos em que estes terceiros agiram. Segundo, a responsabilidade é pessoal. Bem, se esse terceiro agiu, né, com culpa, pelo menos, e essa culpa é que leva à figura da responsabilização deste terceiro, essa responsabilidade tem que ser pessoal do terceiro, ainda que seja uma responsabilidade subsidiária, porque o dispositivo é claro, na impossibilidade de cumprimento pelo contribuinte. Na impossibilidade de cumprimento pelo contribuinte. Ou seja, o devedor principal é o contribuinte. Apenas na impossibilidade de cobrar do contribuinte é que o terceiro passa a ser responsabilizado, ou pode vir a ser responsabilizado. Ou seja, a responsabilidade é subsidiária. E o próprio artigo é explícito em relação a isso. Ainda que ele trate de uma subsidiariedade limitada, mas é uma subsidiariedade explícita. Por quê? Porque ele coloca na parte inicial da regra a impossibilidade de cumprimento pelo primeiro. Ou seja, a impossibilidade de cumprimento pelo contribuinte, que é, afinal, quem manifestou a capacidade contributiva. E quarto, o artigo é específico quanto às obrigações principais. É somente a obrigação principal que pode gerar a responsabilidade do terceiro. Uma obrigação acessória não pode gerar a responsabilidade do terceiro. Quem coloca essa limitação é a própria regra do artigo 134 do CTN. A responsabilidade do terceiro é limitada à obrigação principal. E quinto, apenas as penas de caráter moratória é que podem ser atribuídas ao terceiro. Penas de caráter punitivo, como as multa de ofício, por exemplo, não podem ser atribuídas ao terceiro até o 134. Então, a meu juízo, são notas características que limitam o alcance objetivamente desta transferência de responsabilidade. Né? A subjetividade ou a pessoalidade são regras que dão uma conotação absolutamente extraordinária para essa transferência de responsabilidade. Por último, o artigo 135, que é o artigo no qual se apoia
né, a administração tributária, normalmente, para imputar responsabilidade aos diretores e administradores de empresas. O artigo 135 do Código estabelece que são pessoalmente, de novo, a figura do pessoalmente, responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. As pessoas referidas no artigo anterior, os mandatários prepostos e empregados, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Bem, o que deriva desse dispositivo na minha avaliação? Primeiro, a responsabilidade é pessoal, em princípio, né? E aqui eu abro esse raciocínio em cima de dois critérios, né? Um critério formal, né? Quer dizer, por que o terceiro, o administrador, está sendo responsabilizado? Porque ele agiu com infração à lei e ao contrato, né? Ele agiu ultra vires, ele agiu fora, né, daquilo que o Estatuto Social, de que as regras sociais autorizavam ele. E um critério material que deve ser colocado, né, que é o critério do beneficiário da ação dele. Será que é possível a responsabilidade do terceiro quando o beneficiário da ilicitude foi a pessoa jurídica? Eu coloco essa questão do beneficiário como uma regra de calibração importante, dentro da premissa de que as coisas no direito não são acabadas, prontas, fechadas. Será que é possível responsabilizar o terceiro pessoalmente por um ato ultra vires que foi praticado por ele, mas cujo beneficiário foi a pessoa jurídica? Nesse caso, a regra da pessoalidade ela não tem que ser flexibilizada? Eu deixo esse questionamento porque me parece que esse é um tema que pode ser suscitado do ponto de vista prático e do ponto de vista do próprio debate do alcance desta pessoalidade. Segundo, a responsabilidade é subjetiva, e está claro aqui no dispositivo. De novo, é preciso a demonstração objetiva de que houve um ato ilícito. Não é qualquer responsabilização que é possível do diretor se não há apuração da subjetividade, se não há apuração de um ato concreto que demonstre a ilicitude praticada pelo diretor para gerar a responsabilidade extraordinária dele. Terceiro, e este é um fato que poucas vezes é considerado pela jurisprudência também, o dispositivo é claro. A responsabilidade é apenas pelos créditos tributários nascidos a partir do ato ilícito praticado pelo diretor. Ou seja, não é qualquer crédito tributário que pode ser atribuído ao administrador. É apenas um crédito tributário no qual ele tenha participado objetivamente para gerar aquele respectivo crédito tributário. Quem está dizendo isso não é o Elenilson Fonte, quem está dizendo isso é o Código Tributário Nacional. Eles são responsáveis pelas obrigações derivadas da sua conduta. Ou seja, aquele ato que ele praticou, que gerou aquela obrigação tributária, pode eventualmente ser atribuído a ele a respectiva responsabilidade em relação à ilicitude que ele revelou na prática daquele ato. A meu ver, esse artigo 135, ele é caso objetivo de uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica do direito tributário. Nós temos regras de desconsideração no direito tributário, no direito brasileiro, espalhadas pela legislação, agora está lá no Código Civil, a regra do artigo 50, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, e me parece que esse caso é um caso de desconsideração da personalidade jurídica e por isso deve ser extraordinário, a partir, inclusive, da leitura do recurso extraordinário decidido pelo Supremo Tribunal Federal que eu citei. Ou seja, o princípio é da aceitação da pessoalidade da pessoa jurídica como individualidade, como sujeito de direitos específicos e objetivos, diferentemente de seus administradores. Extraordinariamente, essa personalidade pode ser desfeita quando?
quando houver situações de ilicitudes, como as previstas no artigo 135, em que o véu da pessoa jurídica é retirado e o direito vai capturar aquele que praticou a ilicitude, que usou da pessoa jurídica para praticar a ilicitude. Portanto, a leitura do 135 é uma leitura absolutamente extraordinária do ponto de vista da responsabilização do administrador, porque ela pressupõe um abuso da utilização da pessoa jurídica, onde o administrador usa a pessoa jurídica, seja em benefício próprio, seja em benefício da própria pessoa jurídica, mas cometendo ilicitude, que o direito repudia, e, portanto, ele disse, nesse caso, a pessoa jurídica não pode ser responsabilizada. Quem agiu com ilicitude é que vai ser responsabilizado. E o que dizer da chamada dissolução irregular da pessoa jurídica, presente no repertório da jurisprudência brasileira? Primeiro dizer que a dissolução irregular da pessoa jurídica não está regulada pelo direito tributário brasileiro. Se vocês forem ao CTN, ao Código Tributário Nacional, lá não existe a figura da dissolução irregular da pessoa jurídica e da sociedade. A jurisprudência criou a figura da dissolução irregular e encaixou a dissolução irregular dentro do Código Tributário Nacional, no dispositivo do artigo 135, considerando a dissolução irregular uma infração à lei. Mas o Código Tributário Brasileiro não trabalha com a figura da dissolução irregular. Não existe a disciplina das consequências jurídicas da dissolução irregular. É a jurisprudência que colocou a dissolução irregular como uma infração à lei possível de gerar a responsabilidade dos sócios administradores a teor do que prescreve o artigo 135. Nada impede que amanhã a jurisprudência diga, não, a dissolução irregular não configura infração à lei. Porque a dissolução, hoje, inclusive, a dissolução irregular ela é utilizada de modo geral pelas administrações tributárias para capturar sócios que muitas vezes sequer foram colocados na condição de administradores das empresas. Muitas vezes são surpreendidos com citações e execuções fiscais em situações que eles sequer tinham possibilidade de deliberar, sob o argumento de que havia ali uma dissolução irregular, e, portanto, se havia dissolução irregular, aplica-se o artigo 135, que traz a responsabilidade do administrador para dentro da relação tributária. E aí nós vamos para o que diz a jurisprudência, para concluir, o STJ. Né? O STJ primeiro considerava a mera inadimplência uma infração à lei. Quem é mais antigo no direito tributário lembra disso. Né? Nós vivemos o primeiro momento, na década de 90, né, onde a mera falta de pagamento já significava infração à lei, né, apta a gerar a responsabilização dos sócios e administradores. Depois de muita luta, né, o STJ mudou de entendimento, e agora o entendimento simulado na súmula 430, no sentido de que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Então, primeiro, a nota de que a súmula agora já não considera o mero não pagamento, o mero inadimplemento como infração à lei. Segundo, que a súmula já trata o sócio-gerente como responsável solidário. Ora, em nenhum momento o Código Tributário Nacional coloca o sócio-gerente como sócio solidário. Se eu vou ao 135, eu vejo que a responsabilidade do sócio-gerente é pessoal, não é solidário. A pessoa jurídica não é solidária ao sócio-gerente. Não é isso que está no Código Tributário Nacional, mas é isso que diz a súmula do STJ. Começa a colocar coisas no CTN que não estão no CTN. Bem, no segundo momento, veio a questão da dissolução irregular. Então, o que fazer com a dissolução irregular? Porque a dissolução irregular não está regulada no CTN. E aí vem o STJ, súmula 435, e diz: presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Ou seja, pega um fato que é a dissolução irregular,
coloca dentro da figura da infração à lei, permitindo o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Já pressupõe que há uma execução contra a sociedade não foi encontrada, e aí se redireciona ao sócio-gerente. Questões a serem consideradas. E aqui eu não vou citar recurso especial por um, porque se vocês forem ao repertório de jurisprudência do STJ, vocês vão achar de tudo o que é possível. Cada situação tem uma decisão e muitas vezes decisões que são contraditórias. A gente não consegue achar um racional dentro da jurisprudência do STJ para essa questão. Mas eu vou colocar apenas notas que eu considero importantes para a avaliação do tema. Primeiro, a necessidade da responsabilidade subjetiva ser demonstrada. Nós precisamos sempre bater na tecla de que a responsabilidade do terceiro, do administrador, ela é sempre culposa ou danosa. Culposa ou dolosa, melhor dizendo. Desculpa. Ou seja, o poder público tem o dever de demonstrar o ato do administrador para imputar a este administrador a responsabilidade pelo débito que não é dele, que é da empresa. Segundo, a limitação da responsabilidade é apenas aos fatos geradores onde houver efetiva participação do administrador. O que se observa é que a responsabilização do administrador ela é colocada sem a indicação sequer dos atos que ele praticou. Pelo simples fato de ele ser administrador, ele é colocado na condição de sujeito passivo de todas as dívidas da sociedade. Muitas vezes dívidas até anteriores à sua própria gestão na sociedade. Ainda no STJ, o STJ faz uma diferença interessante sobre o fato de constar ou não o nome do administrador na certidão de dívida ativa. O STJ entende que se o nome do administrador já estiver na certidão de dívida ativa, ou seja, no título executivo extrajudicial, né, cabe ao administrador se defender com embargos à execução como o devedor principal tem que se defender. Veja, quer dizer, ele dá um poder ao Estado de incluir o administrador numa certidão de dívida ativa e inverte. E coloca no administrador a obrigação de se defender, ou o dever, ou o ônus de se defender, mediante embargos, como o devedor principal se defenderia. E aqui eu estou tratando do RESP 702.232. Eu vou concluir, Marcelo, mais 5 minutos. Tá. No entanto, se o nome do administrador não estiver na certidão de dívida ativa, o administrador pode se defender mediante simples exceção de pré-executividade. Ou seja, se o nome ele for chamado à execução, ele pode se defender mediante simples exceção de pré-executividade. E uma nota importante para concluir é que a própria Receita Federal, através da portaria 2284, no artigo 2º, estabelece aos auditores fiscais o dever de sempre que, no procedimento de constituição do crédito tributário, identificar a hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito tributário lançado. Ou seja, a Receita Federal tem uma norma interna que impõe aos auditores fiscais o dever de reunir provas que conduzam à responsabilização do administrador do terceiro. Então, eu acho que esse é um tema, eu vou concluir, Marcelo, apenas é um tema que está absolutamente aberto na jurisprudência, é um tema que admite uma multiplicidade de variantes interpretativas, mas que não devem estar, a meu juízo, tangidas ou apenas e exclusivamente pelo Código Tributário Nacional. Nós precisamos resgatar os princípios mais fundantes da relação jurídica tributária que estão na Constituição. Precisamos estabelecer limites implícitos ao exercício do poder de legislar. O legislador não é livre para estabelecer regras de responsabilização tributária a seu critério, embora o CTN lhe dê uma liberdade, quando disciplina essa responsabilidade,
essa liberdade é sempre condicionada pelos limites impostos pela Constituição. E o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de dizer isso quando estabeleceu um limite e um marco objetivo. Seja formal, no sentido de que essas limitações de responsabilidade, essas regras, devem estar numa lei complementar, seja material, de que essas regras não podem desfazer um conjunto de princípios que protegem o indivíduo, como, por exemplo, o princípio da liberdade de iniciativa, cujo corolário é a própria existência da pessoa jurídica como sujeito de direitos. Eram essas minhas considerações. Eu queria mais uma vez agradecer a todos, a paciência de todos, ao professor Marcelo pelo convite, e eu fico à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Bom, obrigado, Elenilson, pela brilhante exposição. É um tema bastante aberto, que a gente tem 3 minutinhos para debater aqui, antes da próxima palestra. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário aqui com o professor Elenilson? Pode levantar e... Você. Primeiramente, bom dia. A minha dúvida ficou em relação a uma situação que ela está sendo, eu diria, recorrente em relação à criminalização do não recolhimento do ICMS, onde o sujeito passivo, vamos dizer assim, ele declarou o débito do ICMS, reconheceu a dívida e recentemente nós temos ouvido aí algumas decisões do STJ que diz que esse débito ele pode ser considerado como crime mesmo, tendo aí voltando um pouquinho nos princípios, acaba, não sei, parece que gera um pouco de, sei que tem vários entendimentos, várias linhas de defesa, mas acaba gerando conflito entre os próprios princípios, não? Essa decisão do STJ, o professor Dilmar tem um livro sobre crime tributário, ela assustou a todos nós, né? E ela, para meu ver, ela é, mais uma vez, uma demonstração do que eu falei aqui, né? Do paradoxo da legalidade, né? A leitura fria da legislação, da Lei 837, da Lei dos Crimes Tributários, é que permitiu essa interpretação, né? Inclusive interpretação que colide com uma interpretação mais liberal que o Supremo Tribunal Federal tem sobre a questão do crime tributário. O Supremo tem súmula, né, sobre o crime tributário. O Supremo tem uma interpretação, vamos dizer assim, mais liberal sobre a configuração do crime tributário. O STJ fez uma interpretação draconiana, dura, né? Dura. Né? Inclusive a declaração formal gerar crime tributário. Essa decisão do STJ ela rompeu uma linha que o Supremo vinha estabelecendo, e meu entendimento é que isso vai subir, é que isso vai chegar ao Supremo. Acho que o Supremo vai ter que rediscutir essa questão do crime tributário. Nós vamos ter que refletir sobre o que é essa 8137 hoje, nos dias de hoje. Né? Essa 8137 é uma lei de 90, né? É uma lei que veio dar conta de toda a realidade da criminalização da atividade econômica, né, naquele momento. Agora nós estamos em outro momento, um momento onde o poder assumiu proporções que nós estamos aí sem entender muitas vezes o que está saindo aí, do ponto de vista de direito positivo. Então, eu considero preocupante a decisão, acho que é uma decisão preocupante, acho que é uma decisão que o Supremo vai ter que se manifestar. Esse assunto não vai acabar no STJ. Eu não acredito que o Supremo vá permitir que essa interpretação draconiana do STJ prevaleça no direito brasileiro, até porque o Supremo tem uma tradição mais liberal no entendimento dessa questão, mas eu concordo com você, ela vai ao limite, né, do exercício do poder de constranger o contribuinte, né, de levar o direito de punir ao excesso, ao limite. Né? Então, sinal, né, desses tempos que nós estamos vivendo, né, onde basta colocar na lei que a coisa acontece. Né? Oi, Renato. Olá, professor. Vou voltar um pouquinho para a nota inicial que o senhor fez, quando distingue que a obrigação tributária não seria necessariamente uma obrigação
caracterizada como no direito civil, mas que ela seria um dever, né? Um dever jurídico. Essa conceituação dela como dever jurídico, para mim, ficou um pouco ainda confuso como ela reflete no resto que o senhor colocou, assim, porque diante da impossibilidade da lei poder aumentar ou interpretar ou ter os abusos, isso que o senhor colocou aqui, eu poderia considerar até que todas as equiparações legais são totalmente inconstitucionais. Equiparações de sujeitos passivos, que não estejam dentro da Constituição nem no CTN. Não, o que eu volto a dizer, quanto à questão do dever, me parece que o dever tributário é um dever igual a qualquer outro que a Constituição estabelece. Tá. Portanto, nós não temos um mundo à parte. Quando nosso direito positivo tributário usa a expressão obrigação, ele usa apenas do ponto de vista formal, para estabelecer uma estrutura formal onde há dois sujeitos, uma prestação, certo? Mas é um dever, como nós temos um conjunto de deveres na Constituição que são lidos sempre dentro dos limites que a Constituição estabelece ao poder para estabelecer deveres. Por isso que eu coloco como dever, ao lado do conjunto de limites que a própria Constituição estabelece quando impõe deveres à cidadania. Ponto. Segundo, quanto à liberdade de estabelecer equiparações. Eu tenho uma leitura muito clara do que é essa equiparação. Esta equiparação, ela só pode ser possível quando existir um ato ilícito, doloso ou culposo do terceiro que permita ao direito tributário flexibilizar a regra do destinatário constitucional tributário. A Constituição indicou quem devem ser os contribuintes, aqueles que manifestam capacidade contributiva nas espécies tributárias que ela elencou. Apenas terceiros podem ser colocados na figura de devedores quando estes terceiros derem, por ato seu, derem possibilidade de que essa transferência ocorra. Então essa transferência é possível? Desde que esse terceiro haja com ilicitude, em situações absolutamente extraordinárias. Então esta é a leitura que eu faço, ainda que eu compreenda que esta não seja a leitura predominante na doutrina nem na jurisprudência. Tá? Então eu quero deixar bem claro, isso que eu estou dizendo não é aquilo que o STJ está dizendo. Eu estou dizendo aquilo que como eu leio esse processo de responsabilização de terceiros. A última pergunta da colega. Eu poderia só fazer uma observação, só um instantinho, por conta dessa pergunta. Se nesse caso não seria, de repente, até interessante para essa discussão, considerar a teoria dualista da obrigação, que considera a obrigação como dever e responsabilidade. Então, por exemplo, o devedor é o sujeito passivo, que em tese pode ser o contribuinte, ou no caso da substituição tributária, um terceiro. E responsável, aí sim, é esse terceiro. Porque a gente fazendo essa dualidade, acho que facilita, inclusive, a resposta à colega, né? Dessas exceções. Não, eu concordo. A teoria dualista ela é útil para isso. Eu só não uso, porque eu não quero trazer para o direito tributário a teoria da obrigação do direito civil. Né? Porque a teoria dualista ela é construída dentro do direito civil. E a meu juízo, eu não estou diante de uma obrigação do direito civil do direito tributário. Estou diante de uma imposição de um dever jurídico colocado pela Constituição. Tá? Então, ela é útil quando você trabalha com as categorias débito e responsabilidade, né, o Schuld e o Haftung lá dos alemães, mas são categorias criadas dentro do direito civil, onde você tem o elemento vontade, coisas que, a meu ver, não são próprias e cabíveis na relação tributária, mas são categorias úteis para a compreensão também. Né? Eu apenas não trago aqui porque considero que são, vamos dizer, categorias dogmáticas criadas para outros fins, né? São fins da obrigação do direito civil. Eu estava pensando especificamente até nas equiparações de adquirente de importador a industrial, por exemplo. Essa equiparação para mim é uma típica que não teve ilícito dentro do conceito que eu considero constitucional. Eu penso muito parecido com o que o senhor colocou, mas para mim essa é uma típica, não teve ilícito, não teve nada, eu estou equiparando um terceiro que compra do importador a industrial e não tem nenhuma correlação com o fato gerador, nem com o que escolheu o ilícito. Mas se nós formos ao CPN, quando ele fala de interesse comum, ele começa a dar abertura para esse tipo de coisa. Volto a dizer, por isso que a minha leitura não é a partir do CPN. Dá um medo. Né? Porque o CPN, quando ele trata da figura do interesse comum na relação, ele começa a dar abertura para que o legislador ordinário faça essas coisas. Né? Então eu prefiro ainda, né? Se nós temos poucas garantias com a Constituição, imagina sem ela.
Obrigada. A gente tem que encerrar, mas ela vai perguntar e ele vai responder em 30 segundos, porque senão a última palestra, né, vai atrasar muito. Só repete para mim o número da RESP do STJ. Do STJ ou do Supremo? Não, do STJ. STJ Posição primária. 702, 232. Isso, é isso mesmo. E o recurso repetitivo, anote o recurso repetitivo importante, aí, que é o. É o 1526, Isso. Não, esse é o recurso extraordinário. Eu estou sem o número aqui do. Mas é esse, o importante é o 702, 232. Tá? O Edilson vai publicar, vai fazer um artigo e vai colocar os números desses processos, tá? E vai mandar, eu vou colocar lá no site da PET.